bad quality. So the artifact itself that is drawing the conclusion. So I believe that from now on, as we are using massively like data science, it's increasing the quality of the data that we are gathering because we are fully aware about data collection. So it's a big challenge that we have, but the more data and science we use for public policies, the more the elements that gather the information know the quality of the data. So one interesting thing that I would like to mention here is that big data also enable us in some cases to get these blind spots from the past and shed a light over them. So when something that I showed like related to the cyclo pathways and infrastructure, as we are dealing in the city of São Paulo, representing 20 million people, we can see in the map like places in the outskirts that have a huge potential that was previously ignored by the public power. They were blind spots. And now as we have like some quality in terms of research and scope, we can see things that during the whole history of São Paulo were neglected by the public power. So this is something that this is possible. I do not have like magic answers to your questions because those are the big challenges we have ahead of us. Thank you, Professor Fábio. I will pass the floor to Rafael Pereira. So I say that the same thing as Fábio mentioned, the questions, they go in the more sensitive points that we use data and planning. So what we've seen in the past years is an incredible growth of the amount of data, like the quality of the data and the representativeness and the refinement is still a challenge. So it's not known for me, like the data that are how we're using with bikers, but I've seen with friends in the United States and in Europe, they use data like from mobile phones and rental bikes, and they analyze like the profile of the trips and ports of destination and origin, but the amount of data, that is a small reflection of what we are using in terms of, but there are some papers that are already mentioned that, and the data that I read, they do not talk about social economic profile of the users, age group, male, female, poor, rich. It has like one leg or two, you know, like we do not know. We have lots of granularity and all the information that enrich the debate that are not present yet in most of the database that we have. Due to identification and secrecy, they do not have information. Some aspects that we have lots of data, but we still need to move forward in terms of having more refined data without we will never have like a perfect database that will answer all the questions. So it's important to have this triangulation. And so we have a triangle with different databases, and then we can supply the gaps. Okay, so I will begin with the questions of those who are remote, and then I will end with Fabio's question. So Esteban, are you with us? We have a question for you, like from Thiago Jacovini, and this collaborative and collective production of data, we notice an empowerment of the local subjects. But this is a question, do we notice an empowerment of the local subjects that external logic can be questioned or appropriated?
And now, this is for Esteban. If you have any question, I will repeat my question. Now we have 3 for Rafael as well. First question from Fabiola. Rafael, so you talk about like an outdated format, because now we have a sharing format of like web services of GTFS intends to evolve. And Thiago Jacovini has 2 questions for Rafael as well. The first one is, I was curious to know why some city halls in Brazil, they have data in the GTFS and do not make them available once the production of data has already been produced. And another one for Rafael from Jacobina. Once access to the GTFS data in Brazil is already an issue, access to auxiliary data that have been mentioned, like GPS, would be even more complex. So we have 3 questions here to Rafael. I will pass the floor to Esteban if he's still with us, and then we will move to Rafael. It began raining here, so Thiago, I believe that he was talking about the collaborative and collective production of data can be used like to formulate like an empowerment of the local. Oh yes, totally, absolutely. Like the works that I've had. So we have the different kinds of fish that they deliver like cents per kilo. And then like in the outskirts, they are using like sausage to be fed. So we notice like the food chain and how it's changing, and it's irrational. So they have high quality fish, and the others are using one of the more cancer food. So the strategy of integration, they use the territory as an element like and we have like a bond, a strict bond with Paulo Freire. We have lots of things that are being discussed when they have like the drainage of income and appropriation of income. So the data that we are gathering now, it's common, and we're using this related to the territorial we use. So common can be the data that are beneficial to the community. So the opportunity I've been using with a territorial heritage, and the way that we use this in a material and immaterial way, we can think about territorial alienation. And there is also some rupture with all this territorial connection, which is a serious matter. So this leads to many types of questionings. I'll give the floor to Rafael Pereira. Excellent. There were 3 specific questions, so I'll be quick. The first one is the following: this shared file has not been updated, and the other one is if the GTFS data can fulfill the needs. First of all, the situation of the shared file is very severe, but geopackaging is the best data format that we have nowadays, one of the best data formats. It's open. We have more and more new formats like Feather, Yellow, many others. And for web data, JSON is one of the most used things. We have many different tools. You can convert your GTFS data into GeoPackage or shape files as you prefer, but GTFS itself is a relational data bank, so it does not intend to become a specialized data. However, we have SQL and geopackaging tools. You can interact directly with the topological and spatial aspect related to the public transportation system. Why some cities have GTFS but do not share it? Most cities that have GTFS and do not share it, it's because it is not
the GTFS from the city hall. It belongs to the bus companies. They use it internally to organize and plan. Why they do not share that data? Because it is not mandatory for these companies to share data. If on the next bids and concessions, the city halls added a clause demanding that this data be shared with the city hall or on a transparency website, I'm sure this data would be shared. It's possible, however, to believe that some of these companies do not want to add transparency. That's why they do not share data. When you have more transparency, the capacity of monitoring the services that have been planned is increased. So the services that should be provided to the population can be supervised. And not all companies will want to be supervised. Just as GTFS is not very much used in Brazil, we have even more problems related to other type of info. If we have difficulties to use GTFS in Brazil, it's even harder to have many cities that share data in Brazil for GPS or electronic ticketing or their tariff policy. But it's an advance. 5 years ago, all that data was not widely available. We had no transparency. Transparency is increasing. I believe that in a few years, as Fabio mentioned, these things will become more popular and will reach more people. Now I have a question for Professor Fabio. In the healthcare case presented, the limits of the healthcare region pre-established is used to design the analysis, or is just a form of checking? No, it's used for checking. The whole analysis of the existing regions is based on the mobility of patients. That's where we verify how the mobility of patients is adherent to what public managers imagined when they designed it, and they show the evolution during the years for this adherence. That's the idea. Thank you. Well, it's 1 p.m. At 2 p.m., we have a new table. We need to have lunch. I have some questions here, but I will leave it for the next opportunity. I thank you for this table. I'd like to thank Professor Fabio, Miguel, Esteban, Rafael. Thank you so much for your lectures. Thank you, everyone who's here. I know you're hungry. Thank you. Foi muito bem montado. Muito bom, a diversidade foi muito boa e complementar. Parabéns, obrigado.
Você vai almoçar? Eu vou daqui a pouco. Tá. Você vai vai mesmo? É, vamos A sair? gente tá indo no restaurante do lado, você pediu? Não, acho que eu vou no Rio, pra ver mais prático aqui. Pra... Tá difícil, vai receber hora extra hoje? Você acha que eu tô recebendo alguma coisa? Até mais tarde, tá bom? Beijo. Ai, castelo da questão do santo, fraco. Esse foi um desvio que ai, castelo da questão do santo, fraco. Esse foi um desvio que 1979, 79. Aqui. A estrutura urbana. O debate sobre as teorias do espaço. Esse debate era exatamente aquele que o espaço não é um dado escrito. O espaço é produzido e ele é produzido segundo as forças humanas. Porque na cidade tem mais especial no mundo são as pessoas. O resto é o resto. Então, sem pessoas não tem nenhuma graça. Entendeu? De 1940 a 1980, o Brasil cresceu 7% ao ano. Ótimo, agora é a China agora. Na grande, eu estava muito lá, A urbanização faz escola e não decorre de urbanização. E eu mostrei que a urbanização decorria no grande que as companhias extraíam a terra, então, é um país que se industrializou muito e cresceu muito no mesmo período. Altas taxas de urbanização de uma população que é principalmente na metrópole e na metrópole das periferias que ela autoconstruída. A autoconstrução é o resultado de uma força de trabalho barata. Uma força de trabalho que não ganha para comprar a casa como mercadoria no mercado presidencial formal capitalista. A cidade era pujante, muito verticalizada, era muito rica, mas existia uma contrapartida à política. A segregação vai entrar com um processo necessário para a governação. Sem segregação não há governação.
O cassino do capitalismo não tem apenas essa coisa de especulação financeira. Tem especulação imobiliária, tem especulação financeira de várias formas. Essa classe são uma delas é o banco, que essa é multiplicadora das desigualdades. Ela gera desigualdades, acima de desigualdades. A primeira aplicação da proposta do banco, que foi feita em 1963 no próprio plano de Petrópolis, é um projeto que fala com a sua terra urbana, que não é terra nua, não é terra qualquer, é uma terra que tem certas qualidades. Houve investimento sobre, porque é uma terra que tem acesso, não está próximo do transporte coletivo, das escolas, das crianças, do mercado de abastecimento, da água, do esgoto, da educação pública, enfim. Nós não estamos falando de carro. No urbano, você tem que reivindicar coisas para você poder reivindicar transporte, para casa, a água, as coisas, a educação, a saúde pública, então, a urbanização tem esse fator importante de implementar a sociedade transformações de processo de subvenção. Eu nunca sei, um dia aqui, o coordenador da Consulta da Terra falou, olha, é o seguinte, nós estamos sendo demandados demais para atender conflitos ligados à terra. E nós não temos terra. Então nós queremos ajudar vocês a criar um organismo na cidade. E nós fizemos, na reunião do convento lá no Rio de Janeiro, que era o Velho Corpo Humano. E a gente criou uma articulação nacional de saúde, e que depois foi sucedido pelo Fórum. Segunda metade dos anos 80, ele já mistura esse período de expressão e construir a reforma urbana e esse movimento todo, os sindicatos estavam certos, parecido, né? Temos um papel importante de várias instituições, então, das fronteiras de muita formação, né? Você mistura a aula com o trabalho de cidade, isso para Brasil, então, um período muito efervescente e que eu acho que construiu na gente uma ilusão que é difícil ficar nesse verbo, mas que formou uma geração com a ideia de não só de trabalhar juntos, etc., mas uma ilusão de que a gente poderia construir alguma coisa pela via institucional. Né? Nós tomamos o caminho que ele se mostrou depois de décadas semi-equivocado. Por que eu estou falando assim? É óbvio que é importante. E para a institucionalidade e para as instituições. Mas, em compensação, nós tomamos um caminho de luta por novas leis, nova legislação, que a gente jogou força demais. Começou pela Constituição, depois as nossas instituições estaduais, etc. A gente tinha essa crença de que se a gente conseguisse colocar na regulação, nas leis, etc., que estava tudo garantido. Né? A promulgação de novas leis e avançadas, leis extravagantes, uma condição atrasada do espaço e profundamente conceitual, continua. Então, nós tivemos o Estatuto da Cidade em 2000, que foi regulamentou a Constituição da República. Uma lei de consórcios públicos em 2005. A lei do saneamento básico em 2007.
Depois nós tivemos a lei da mobilidade urbana, se eu não me engano, 2002. A lei dos resíduos sólidos, o Estatuto da Litoral. Quer dizer, é muito engraçado, né? Não deixa de ser controverso, talvez surreal. É uma ideologia porque precisa ser. Ele não pode ser real. As leis, elas são mais leis que não dialogam com isso. Que dialogam com uma representação. Que é o que a elite sempre viveu. Mas depois, até o apensamento socialista, eu não vi ter rastro no governo federal com a política urbana no Brasil. Acho que a gente também avançou no Ministério da Cidade. Tem visto de origem do Ministério da Cidade. É o Ministério da Cidade, estou falando de cidade, estou falando de território, espaço, território, então já tem um viés aí errado. Segundo, que é muito a imagem de São Paulo, né? Então, está aí muito complexo, né? São grandes, né? Isso aí, entender a questão da economia, a questão das várias dimensões do país. Embora as pessoas digam, rural, o Brasil é residual, etc. Residual coisa nenhuma. Primeiro, se a gente considera não só o número de habitantes, mas o espaço, não só o número de territórios, né? O rural predomina em termos espaciais. Segundo lugar, não existe vida urbana sem rural. A história recente, vamos dizer assim, né, das políticas do rural brasileiro tem um corte muito claro, né? Com o golpe militar e o início da chamada organização conservadora, né? A transformação do velho atitude das grandes propriedades mundiais, etc., no que hoje se chama os modernos, entre aspas, produtores rurais, etc. Isso teve um custo muito grande no Estado brasileiro, né? E nos anos 80, quando o Brasil passa por uma crise muito grande, esse modelo de financiamento e modernização da agricultura brasileira passa a enfrentar uma certa crise. Então, isso cria espaço para que nos anos 90, esses setores, que tem os produtores da agricultura familiar, passem a reivindicar políticas específicas para esse outro setor. Como é que as relações sociais típicas de uma sociedade camponesa estavam se transformando sob o ímpeto da chegada de relações mercantis, tendo como protagonistas justamente a chegada da soja. Eu assisti a chegada da soja no Brasil, não tinha soja. E quando a soja chega ao sofisticado, tem outro tipo de relação de compra e venda, está vinculada ao produto local. A questão ambiental é extremamente importante. Porque em sociedades camponesas, os territórios se movimentam pela força dos laços de interconhecimento local, de dependência, de solidariedade, de entreajuda, etc. Estava cada vez mais claro para mim, na agricultura contemporânea, tinha uma necessidade muito forte. A agricultura tinha uma necessidade muito forte e que o essencial do desenvolvimento da agricultura, século a gente tinha consistência aos países brasileiros de grandes atividades territoriais marcadas pelo trabalho sagrado. Apesar de todas as legislações, A menina que vai fazer fundiárias no Brasil, existe nos anos 90 setores, com auxílio, produzem condições de igualdade para essa agricultura patronal que custa muito caro do Estado. Né? E isso viria a dar origem, então, justamente nesse período, ao PRONAF, Programa de Proteção da Agricultura Familiar, que é uma das políticas mais importantes no meio rural brasileiro, e tem essa façanha de ter atravessado dois mandatos, dois mandatos do Lula, os mandatos da Dilma, e até agora, inclusive, o governo dele.
Se nós queremos pensar o desenvolvimento no interior do Brasil, no interior da América Latina, não basta pensar em agricultura, nós temos que pensar em algo mais. O que é esse algo mais? São os territórios. Nós temos um conjunto de transformações na realidade dos países do chamado capitalismo avançado, que com menos força, também incompleto, se manifestam também aqui no Brasil. O meio rural estava se tornando cada vez menos agrícola. Então, nós estamos falando de coisas como a multifuncionalidade da agricultura, né? Nós estamos falando da produtividade, enfim, um conjunto de discussões que no âmbito europeu estavam sinalizando o quê? Que olhar para o rural não era só olhar para a produção, que o rural tem uma importância para a conservação da paisagem, que o rural é também um local de moradia, né? etc, etc. Né? E aí ele começa a propor a ideia de que o Brasil deveria ter também um política de desenvolvimento territorial. Isso combina um pouco com as avaliações que vinham se fazendo do PRONAF, mais ou menos 5 anos depois do começo do PRONAF, em que uma das constatações era mais ou menos a seguinte: dizer, olha, tudo bem, o PRONAF dá uma apoio importante para a agricultura familiar, mas se a gente não mudar as características do entorno dessa agricultura familiar, a coisa não vai funcionar, você precisa olhar para o território. Né? E a partir de 2003, portanto, já no primeiro ano do governo do Lula, aí se cria então uma política de desenvolvimento territorial para as áreas rurais. Nós estamos passando por uma transformação estrutural do capitalismo em geral e do capitalismo brasileiro em particular. Né? No capitalismo em geral, eu estou mencionando isso por quê? Porque isso coloca aquilo que eu chamaria de questão territorial no centro da agenda. Não vai ter um novo ciclo duradouro de desenvolvimento no Brasil, não vai haver uma superação desses grandes desafios do capitalismo mundial sem um tratamento substantivo da questão territorial. Política industrial, ela se expressa no território. Política agrícola, ela se expressa no território. Política educacional, ela se expressa no território. Então, o território não é algo irrelevante, certo? Por isso, a gente tem que impregnar as políticas setoriais da visão territorial. Eu me convenci de que tinha uma coisa chamada planejamento territorial, estratégia, e o resto é programa e projeto. A estratégia do planejamento, o que fazer, onde fazer, é da totalidade. O planejamento democrático tem que ter totalmente claro. A minha prioridade única é o Nordeste ou é o Norte do Brasil. A prioridade é territorial. E lá dentro, fazer tudo articulado. Porque dá unidade ao território, São Pedro. Dentro da questão que eu acho que tem que ser o nosso objeto no respeito da reprodução social da vida, um elemento central da reprodução social da vida é a reprodução material, os processos de reprodução material, pensar o capitalismo, tentar entender o nosso capitalismo, porque acho que só assim que será possível transformá-lo e criar uma outra sociedade no futuro. E o território permite você dialogar de forma sincera com as questões da vida. Qualidade de vida, falta de qualidade de vida, a migração com questões de desenvolvimento urbano, desenvolvimento local, território. A questão territorial hoje é mais importante do que isso. Porque mais do que qualquer momento anterior, as desigualdades hoje têm uma manifestação de natureza territorial. E se nós não formos capazes de atuar para que os territórios deixem de ser a expressão do apartheid que nós vivemos, mas ao contrário, sejam os elementos que potencializam a capacidade de vivermos juntos, nós não vamos conseguir reduzir as desigualdades e nós não vamos conseguir avançar em direção a inovações interessantes para o conjunto da espécie humana e para o conjunto da vida do planeta. Até hoje, a gente não consegue fazer essa dupla leitura do que acontece no território brasileiro. A grande maioria dos esforços de leitura territorial nasce com a preocupação da desigualdade.
E a gente esquece a diversidade. O nosso artigo de diversidade regional é uma maravilha. Né? Começa no limite natural, vai ser 6 milhões. Né? Eles nem têm isso e valorizam tanto. E a gente tem 6 milhões e trata como se fosse individual. Né? É um país que teve um processo de ocupação humana completamente diferenciado. Né? Misturou africano com português em um canto, europeu com índio em outro, então tem valores, expressões culturais, patrimônios históricos completamente distintos. E eu acho que as novas políticas territoriais, sempre expressar a desigualdade, deviam valorizar mais a diversidade. E eu acho que um dos avanços conceituais que a gente fez nas políticas territoriais brasileiras recentes é o tratamento multiscalar. Eu acho que esse tratamento multidimensional e multiescalar é mais difícil de fazer, mas ele é mais adequado à realidade de um país desse tamanho, e tão heterogêneo, tão diverso como o Brasil. Se a diversidade é uma característica importante das dinâmicas de desenvolvimento territorial ou dos ambientes de desenvolvimento português, então essa diversidade produtiva tem que se espelhar também na diversidade de forças sociais. E o projeto territorial, portanto, obriga que você tenha algum tipo de negociação, algum tipo de combinação dessas forças sociais, funcionando como uma coalizão que valoriza os atributos do território na direção de maior coesão social. Fica tão óbvio que o planejamento territorial é o pilar de revolucionário. Não há governo democrático e popular sem a base da ação política ser o territorializado. E qual é a ferramenta do territorializado que você usa para governar? É um negócio que chama região. A região é um fato político, não é um fato geográfico. Você define a região que você quiser para governar. Conhecemos um pouco hoje do Estado brasileiro e muito pouco sobre as forças privadas, o grande capital, etc. Nós precisamos, como nesse momento, agora em 2017, dá para perceber que a gente precisa entender o Estado brasileiro, precisa entender também a força da acumulação de capital, etc. Estado, na situação desse campo, ele tem um protagonismo, né? Mais um agente, ele é um agente muito protagonismo, porque grande parte das ações de planejamento, não só no Brasil, mas fora, elas vão passar por uma interlocução ou pela ação do Estado. Então, por aí a gente já vê um desafio desse que aparece claramente nesse momento. Quer dizer, qual é o papel do planejamento em um contexto de direção do passado? Planejamento é quando você alarga o seu horizonte temporal e você então identifica a quem interessa cada uma das questões que você está trabalhando. Ou seja, o espaço do planejamento no Brasil nos contextos que nós tivemos, de tentar colocar o dedo ferido, mostrar todos os interesses, é central, isso faz parte, segundo o nosso próprio conceito do planejamento. O que é preciso entender? Não pode ser aquele que volta entender e entender como essas complexidades se grupam. Pensar a totalidade dos fatos, né? Eu acho que cai na nossa formação, no espaço, e a sobreposição do espaço todo. Eu acho que seria ótimo se a gente pudesse fazer com que toda a revolução brasileira fosse multidisciplinar. Você tem um conhecimento da natureza, da geografia, do recurso, da população, da trabalho, como fazer, da funciona, pode. Se você tem um conhecimento o mais profundo possível, o que material você sabe, ter uma visão crítica que está mexendo com a vida das pessoas, não um mero avaliador quantitativo de sucesso. Por isso, a articulação entre planejamento e território é central para isso. Então, acho que esse
Eu acho que esse é o futuro da formação avançada que nós precisamos ter. E esse processo de politização, de construção, né, de grupo, ativo, desalienar, assim, no seu espaço, a gente, né, no seu próprio processo de decisão, sujeito do seu planejamento, uma questão política, enfim, eu queria só dar a atenção ao planejamento hoje nessa perspectiva. Mas eu gosto de convencido de que sem um lugar de destaque para os territórios, não existe a possibilidade de a gente pensar num futuro com maior coesão social e com o mínimo de sustentabilidade ambiental. Se você quer ser democrata, você tem que dar no seu território. Esse olhar amplo, generoso, humanista, esclarecido, bem fundamentado e materialista sobre os territórios é absolutamente indispensável. Pensar no desenvolvimento territorial, uma perspectiva de sustentabilidade, de futuro, que a gente espera. Se eles tiverem essa preocupação toda, eu sou otimista, então fico achando que a gente está caminhando nessa direção necessariamente. Sem pensar espaço, isso não é possível. Olá. Estou ouvindo. Oi. Agora sim. E aí, tudo bem? Tudo bem, Fernando? Legal. Você vai manter o foco do nosso projeto? Ah, eu achei o melhor que eu tinha aqui para pôr no mundo. Não tem do Labigris, não? Não tem. Não fizemos. Muito desorganizado. Devia ter. Pode usar? Não sei. Não sei o que está acontecendo aqui nessa conversa tão animada. Só faz tempo que está indo. É um intérprete? Não sei. Não sei quem é. Oi, Renata. Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Tudo, vocês? Estamos aqui, né? Nossa, o seminário está tão difícil de funcionar. Tão difícil essa história do híbrido, né? Tem problema técnico. Hoje parecia mais tranquilo, mas ontem foi super. Como é que é a história do globinho aí para a gente ouvir? Eu fiquei procurando globinho. Aqui embaixo tem um. É porque só aparece esse ícone quando tem esse processo. Então é isso, né? É porque a gente podia ficar numa sala do inglês ou na sala do português. Entendi. Então aqui bom, a gente está na sala do português. Mas aqui, se eu quiser acompanhar, é esse Zoom que nós estamos, só a gente, né? Eu acho que só é. E a outra pesquisadora também, né? Ela virá, né? Deixa eu ver, então, se eu tiro isso. Você acha que eu não devo usar isso, Sandra? Se você quiser usar... Nada me impede, né? Não. Pode até falar, que foi um dos projetos que tem a ver com essa discussão, inclusive, né? É que o fundo é legal, é que às vezes aparece um globos embaixo, entendeu? Nas suas costas. Aí eu estou respondendo. Isso. E por aí, por Nordeste? E aí, ai, aqui tá quente, gente, agora tá ficando quente. Aqui também tá o novembro mais frio dos últimos 50 anos, tá ótimo. Meu Deus, agora, já me falaram que novembro esquentava mesmo, mas porque para o vento,
Eu estava abraçando o ventilador, agora eu estou desesperada por ar-condicionado, gente. Não tem como, assim. Durante o dia até vai, assim, né? Quando o ventilador, mas à noite. Não, e a minha casa tá pintando, né? E aí, neste momento, meu quarto está pintando. Então, o meu guarda-roupa, ele está envelopado, né? Ele está com plástico. Aí, o meu único casaco é esse, eu estou usando ele assim, eu não consigo abrir, não pode esfriar mais. A temperatura baixou de uma forma absurda, né? Uma coisa... Esse que está aparecendo aí para vocês, ele está apresentando. Não estou entendendo, ele está apresentando aonde? Vocês estão ouvindo? Está falando? Não, parece que é um vídeo, aí ele dá uma cortada, de repente vem outra coisa. Mas vocês não estão ouvindo, né? Não. Ah, tá. O apoio técnico está onde? Tem dois aqui, ninguém falou nada. Mas aí a apresentação eles que vão passar, é isso? Ou sou eu? Não, você. Ah, sou eu? É legal até ir deixando daquele jeito, sabe? Eu ia sugerir de eu apresentar também, porque eu fiz umas pequeninas mudanças, eu até mandei para o Gabriel, mas eu fiz umas... Agora, mas, então, isso está aparecendo aí, não tem como a gente testar, por exemplo, né? Porque é alguma coisa que está sendo compartilhada, certo? Teste, vamos ver se dá certo. Melhor comprovar porque ontem aconteceu... Ah, gente, fecha o microfone, tá passando no comentário. Tivemos no Brasil o maior português, que desenvolveu ao longo do Brasil uma atividade pública, uma vida dedicada à nação. Pensava, viveu uma pensada melhor de atuar para desenvolver então eu fui contagiado por essas coisas. Tá? Então não foi isso. Eu não era uma convicção voltada para a profissional. Depois a vida me colocou um pouco nisso, por a seguinte razão. Eu fui convidado para ser um ensinador do sistema de e aí eu como falei, eu sabia que tinha muitos que tinha muitos e sabia que não tinha estava aqui. Então o povo do céu eu também, mas eu acredito que tem no caminho das críticas, todos sabiam muito bem que tinha ruins no país. E que eles não precisavam ser incluídos. Então, segundo o educador, não é isso basicamente. Nós fizemos uma construção e inclusive essa radical na obrigatoriedade da leitura, porque a responsabilidade não é às vezes a mesma coisa, e não essa coisa de construir a coisa associação de organização. Bom, como é que eu fico a coisa legal? Porque nós estamos montando essa mesma segurança de pesquisa, e muito segurança de pesquisa para a área social. Porque a social no Brasil, já tem uma parte no Brasil. O Brasil, você já sabe como é que a coisa social é mais complicada. Então, eu fui tendo esse problema como uma política social, ele estava tendo uma noção do que é a organização. E começou a estudar a organização. É uma evolução. É uma evolução que manifesta a organização é algo especial. É algo especial porque ela traz política social e econômica. Então,
Mas assim, não já tem como ir lá. Então, daí eu comprei também uma núcleo que eu mas desenvolvendo a minha filha está todos os cursos que nós tivéssemos uma grande representatividade regional país, para a Paulista. A Paulista caiu lá para e eu espero que uma troca há uma questão inicial e nós nós estamos jogando pela janela e trabalhando de nada. Então, o lugar é também um processo de ajuste de contas da humanidade. Tem uma série de coisas que estão erradas, e que tem que ser revistas. E uma discussão não só dos direitos, não tem um direito a todos os funcionários do direito. É como ajudá-los a conseguir esse processo de a outra coisa, por exemplo, o jornalismo. Como que pode se realizar? Então, nós teremos todo o esforço de descolonização do mundo. E aí, o racismo, uma série de coisas, sociais, em que o mundo não pode generalizar. Entendo que a humanidade, a América não é estamos ensinando verdade de uma
Eu estava acompanhando todos, entendendo, aí tem uma hora que eu falei, não para de falar mais chato, o pessoal vai mandar. Não, mas hoje deu tudo certo. Deu tudo certo? Apresentar as coisas do realmente, quando mexe com a área, pode dar de computador e gente falando inglês e todo português. Não, é uma doideira. Muito bom. Agora ele acertou tudo, principalmente quando está o pessoal online, ele sabe muito bom português, tradução de música, Eu recebi uma mensagem, eu pensei que você estava online. Não, eu estou. Não, eu vou estar. Eu sou. Dada o tamanho da universidade, eu faço muitas estradas. Logo na segunda, a universidade então, beleza, mas eu estou ali. Deixa eu perguntar uma coisa. A lanchonete fechou. Não, tá nesse tema, né? Se quiser um café, tem café aqui. Pode ser dele, café eu vou tomar. Vou lá pra pegar uma caminhada. É uma caminhada, eu levo para dois, né? Mas Simão, né? Mas lá vem. Chega lá e aumenta a fome até chegar lá. Legal, gente. Ó, acabou agora. Assim, o horário de início está começando tipo 5 minutos. Quase não. Se pudesse pegar no horário, a gente prefere. Né? Vamos combinar com o que vai fazer. Beleza. 10 minutos, né? Obrigado. Então, resolução aí. Mas eu tentei uma formação, uma compreensão, né, do objeto de estudo dele, seja no país, seja na cidade, de como aquilo funciona, qual é a história, qual é a história. Como aquele objeto foi construído, certo momento indispensável.
Gabriel, corre aqui rapidinho, por favor. Ele já tá no negócio de fazer o teste. Teste com o quê, gente? Não, pra ver, de compartilhar essas coisas. Tá, então vamos fazer isso. Ainda mexeu nessa programação, está esperando no Nordeste para depois. Pode falar aqui. No Nordeste nenhum. Vai mudar na ordem. Júlio, pode falar. Ai, peraí. Oi. Pode falar, com ele Cassandra. Professor, você me escuta? Escuta, tem a Júlia? Peraí. Quem tá falando? Fala pra ele do esquema, não fala e eu escuta. Professor, eu vou falar rapidinho uma dinâmica que está acontecendo aqui do híbrido, que é um pouco complexo. Se a gente está falando com vocês, a gente não escuta vocês, porque senão dá essa microfonia ruim que a gente acabou de ver. Então, sempre eu vou falar com vocês, aí eu vou dar uns 3 minutinhos, 2 segundinhos assim, e o Gabriel vai me mutar e botar a voz de vocês aqui para a gente ouvir vocês. Tudo bem? Então eu vou me mutar aqui e a gente vai ouvir vocês. Aqui é Gabriel. Oi, boa tarde. Põe a gente aqui pra gente ver eles. Fica mais fácil agora. Mas aí você não. Ele fez Tá. Eu tô tentando achar. Aí você fala assim, entendi. Gabriel, tá aí? Vou baixar. Você que manda. Eu acho que a gente não acho que. Vamos lá, o Fernando ali, ó. Fernando vai mandar. Tudo bem, Fernando? Peraí. Pode falar com ele, professor. Professor Fernando, eu acredito que já está tudo certo para a gente começar. A gente precisava conversar um pouquinho só de nós. Júlia? Espera só um pouquinho, porque a gente precisa sentar para te ouvir. Peraí. Tá. Júlia, eu queria que as debatedoras aqui pudessem testar a disponibilização da tela. Isso que a gente está querendo, um espaço mínimo, entrando meia hora para isso. Então, gostaria que todo mundo testasse a disponibilização dela antes da gente começar. Ok? Pode ser assim? Então, vamos testar, Sami, depois a Renata, depois a Gabriela, para essa ordem. Eu não tenho tela para compartilhar, você sabe.
na relação do povo de Deus. Eu travei aqui nesse negócio. Só calculando aqui. Esse microfone aqui também? Não. O Fernando está Júlia, me escuta? Júlia, qualquer recado que você precise de passar, passa pelo Chico. Está dentro da sala, o Chico me manda lá, tá bom? Porque a Nicole tem me recomendado para ele. Então, vamos nessa. Acabei de falar isso no mundo para você entra lá Quando a gente precisa falar, a gente vai mutar eles. E aí sim, é só apertar aqui e aí fala. Está funcionando. Isso. E aí a gente muta eles, porque senão vai ser muito grande. Então, por isso, o Gabriel precisa trocar um monte de coisa. Vai falar uns 3 minutinhos só para apresentar vocês, como você vai usar. E depois na sequência fala Sandra, 20 ou 30 minutos, depois a Renata, depois a Gabriela, sequência combinei com o Chico, e aí em cima do que vocês falaram, o Chico vai ter uns 20 minutos aí para debater, né? Debater o que vocês apresentarem. E depois o Thiago com perguntas. Deixa eu só fazer um aviso aqui. Do lado da minha casa está tendo uma obra. Por enquanto está tudo relativamente tranquilo. Vamos torcer, né? Mas qualquer coisa vocês vão me avisando. Eu até mandei esse recado. Vai ser a bate-papo.